Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para o nosso café logo cedo, para a gente falar sobre a nossa paixão, desabafar, debater sobre o que nós temos em comum, é a paixão pelo Vasco. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal para que ele cada vez mais tenha representatividade junto à direção do Vasco, para que a gente possa ter eco. Somos mais de 215 mil apaixonados pelo Vasco da Gama e que jamais vamos virar as costas para o clube. Mas fui dormir assim, acordei assim e tenho certeza que você também, envergonhado. Assim está o torcedor do Vasco, que nas palavras do atacante capitão Verratti se espelhou. Também se sentiu envergonhado. Disse ele, abre aspas, trocamos várias vezes de treinador e a culpa é dos jogadores que não honraram a camisa do Vasco. Já disse isso lá dentro. A pergunta que eu faço, Verratti, fecho aspas para você, é se esse seu sentimento, ele é de outros, pode ser de alguns, mas de quantos? Será que nós temos 70%, 80% do time envergonhado com o que aconteceu ontem? Pela primeira vez na história de uma competição da Conmebol, um time brasileiro levou 4 gols de um time venezuelano, que tem o futebol como seu quarto esporte. Vergonha, 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 muita vergonha. O técnico Felipe Loureiro, atônito à beira do campo, demonstrando não ter a capacidade de reação e de comandar um time no revés, poupou o Verratti e o Coutinho no domingo contra o Palmeiras, num jogo em que o primeiro tempo, resultado justo, mas futebol não tem justiça, era a vitória do Vasco, só que a incompetência levou à derrota no segundo tempo, e o futebol é um esporte de 2 tempos. Ao poupar Coutinho e Verratti era, eu quero tê-los na plenitude contra o Puerto Cabello. Você viu essa plenitude? Você viu essa entrega, não só dos dois, mas de outros? Um time intenso, um time que a gente viu no primeiro tempo contra o Palmeiras, ele ficou em Brasília. Eu não sei que time foi, sem alma, sem vontade, sem desejo, sem tesão de jogar e sem respeito à camisa do Vasco da Gama. Sabe a impressão que passou, torcedor? Não sei se é a mesma que você ficou. Não importa o resultado, não tô nem aí, eu quero meu dinheiro e depois eu vou embora. Vou para outro clube. Deixa eles ficarem para lá brigando. Não se importando, diferentemente do Verratti. E talvez eu aponte 3 ou 4 jogadores com o mesmo sentimento. Quem está à beira do campo, hoje comandante do Vasco, precisava ter tomado uma medida durante o jogo. Tomar um gol de cabeça de um jogador de 1,59 m, com o seu lateral esquerdo, que não está jogando absolutamente nada nessa temporada, e segue como titular absoluto, intocável, incontestável, não subir, não atrapalhar. No primeiro lance, Cocão entrega a paçoca. Toca de lado, como se estivesse fazendo uma graça. Na frente da área, o Hugo Moura de novo erra o tempo de bola. Pênalti. Piton não sobe com o jogador. Hugo Moura no quarto gol está caído na área. O que precisa mais acontecer? E no terceiro gol, o cara estava ali embrulhado na frente da área e conseguiu achar um espaço e chapar. Ninguém dá um choque de realidade nesse time dentro de campo e nem fora dele. Não entro na questão política, porque isso não interfere dentro de campo. Verratti, Coutinho, Cocão, Hugo Moura, Paulo Henrique, Léo Jardim, vou citar todos aqui, eles estão andando para que o Edmundo falou do Pedrinho, o que o Pedrinho pensa do Edmundo, não tem nada a ver.
Tem nada a ver. O que nós não vimos em campo foi um time com vontade de representar o Vasco da Gama. Um clube que vem sendo achincalhado pelos seus times há muitos anos. Mas esse tá passando de todos os limites. Tomou 6-1 do Flamengo, 4-0 do Criciúma, 4-1 do Puerto Cabello e nada acontece. O Verratti ontem ainda disse que espera que esse tipo de jogo, de momento, faça o Vasco crescer. Verratti, eu entendo o seu pensamento, concordaria se eu já tivesse visto outras atitudes depois desses jogos que eu falei. O jogo do Criciúma não foi ontem, nem do Flamengo anteontem. E nada mudou. E aí? Ah, mas o Fernando Diniz vai chegar e vai resolver os problemas? Não. Ele pode ajudar? Pode, mas solucionar? Não. O problema é técnico, e não era o técnico só, mas é técnico. Há jogadores no Vasco que não têm condições de jogar no Vasco. Se eu pedir para você listar aqui, você torcedor, acompanha o jogo, acompanha o futebol, tem a mesma paixão, que é o Vasco, lista aqui do atual elenco quem não tem condição técnica de vestir a camisa do Vasco. Você vai citar pelo menos de cara 5. E se eu pedir a você que coloque quantos reforços titulares o Vasco precisa trazer na próxima janela, você vai citar 4 ou 5. E mais, se a gente citar 5, eu estou tirando 5 do atual time para jogar no banco. Porque hoje o banco, você olha para o campo, olha para o banco, olha para o campo e não confia em quem está no banco. Era assim com o Fábio Carille e tem sido assim com o Felipe. Só que o Felipe tem uma carga extra na responsabilidade. Esse banco foi montado com as mãos do Felipe. Jean Davi, Lloyd Augusto, Garré, vieram na gestão do Felipe, como diretor técnico. É óbvio que ele não é sozinho. Mas você escolhe para entregar a um treinador. Esse treinador cai, você assume. E esses que você entregou não prestam? Não servem? Ah, não posso esquecer. Quando o Coutinho veio, o Vasco sucumbiu ao pedido dele, de Souza e Alex Teixeira. Souza nem banco tem ficado mais. O Alex Teixeira ontem nem entrou, que para ele é até bom, mas para o Vasco é péssimo. Presidente Pedrinho, como torcedor vascaíno, vamos conversar olhando no olho. Tenho certeza que você não dormiu, que você voltou ao Brasil puto da vida. Me perdoe o palavreado, torcedor. Mas envergonhado. O que fizeram em campo ontem precisa de medidas drásticas, pesadas, e de identificar quem serve ou não serve para jogar no Vasco. Eu não estou dizendo em nenhum momento que não serve para ser jogador de futebol, mas para jogar no Vasco e principalmente no atual momento. Você sabe identificar, Pedrinho. Você conhece pra cacete de futebol. Talvez, o grande erro da administração esteja nas escolhas. Quem entra em campo, quem fica à beira do campo. A parte administrativa, RJ, pagamento de salários, busca por receitas, golaços. Agora, quem entra em campo, se eu citar 5 aqui nas contratações recentes, vou pegar só um exemplo. Ah, é pouco. Em 2 jogos, o Luiz Gustavo trouxe segurança ao torcedor e demonstração de esse cara tem futuro. Que o Lucas Oliveira não trouxe, por exemplo, que o Lucas Freitas não trouxe e o Maurício Lemos não joga.
Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, presidente. Você veio da base. O nosso DNA é a base. Em 94, na final contra o Fluminense, no tricampeonato, só 2 não eram da base, porque o Denner, infelizmente, tinha morrido e o Luizinho estava suspenso. Ricardo Rocha e Alexandre Torres. Se a nossa base oferece solução, para que eu vou gastar dinheiro? A nossa base não tem nenhum atacante que preste. O nosso sub-20 não tem nenhum atacante. 2, 3 para dar ali para o elenco, para reunir. O Barcelona, na semifinal da Liga dos Campeões, levou 15 jogadores formados no clube. Ah, perdeu. Futebol tem detalhes, né, Pedrinho? Eu tenho certeza que você concorda comigo. Mas jogou de igual para igual. Encarou a equipe da Inter de Milão. E moleques bons, hein? 18, 17 anos, tudo com vontade. Bem diferente de alguns jovens nossos que demonstram zero vontade. Passou da hora de dar um basta. E somente você, presidente, pode fazer isso. Eu daqui posso gritar, posso reclamar, o torcedor invadir a rede social. Não acho e não vou jamais tolerar e pedir para que torcida organizada invada a CT, que vá lá, que dê um arroz nos caras, suja. Nada disso. Nada disso. Que boicote financeiramente o clube. Jamais vou fazer esse tipo de campanha aqui. Mas vou fazer a campanha, presidente, para que mudanças aconteçam emergencialmente. Para ontem. Porque se seguir nessa mesmice, não, cansaço, o time está desgastado, viagem, ó vida, ó céus, a gente só vai levando. Um grande abraço, torcedor, muito obrigado pelo seu carinho, desculpa o desabafo, desculpa as palavras fortes, ontem na transmissão e hoje, mas não sei ser diferente. Ah, presidente, antes de ir embora, os jogadores pedem muito, né, a vocês da diretoria. Pedem para não abrir tantos treinos. O Carille também acho que pedia. Os outros também pedem. Pedem para isso, pedem para aquilo. Reclamam quando eu falo palavrão na transmissão. Legal. Só uma pergunta. O que eles estão dando em troca? Isso que nós vimos. Parece que atender a esses pedidos não tem dado resultado. Um grande abraço, galera, e até mais tarde.